Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta madrugada, mais uma vez, nós estamos aqui à tua disposição, que tu possa nos usar como canal, como instrumento, ó Pai, nas tuas mãos, para trazer uma palavra de sabedoria, de ensinamento aos nossos corações. Visita a cada lar, a cada vida, a cada família nesta madrugada, realizando milagre naquilo, ó Pai, que nós necessitamos para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje, dia 16 de outubro de 2020, nós louvamos a Deus nessa sexta-feira, nesta madrugada. Já podemos estar na presença do Senhor desde as 4 da madrugada, já orando, buscando sabedoria através da palavra, para que Deus possa estar nos usando como canal, como instrumento nas suas mãos. E hoje, dia 16 de outubro, sexta-feira, conforme já tenho dito, nós estaremos completando 40 vigílias nesse ano de 2020, onde Deus tem nos sustentado com seu grande amor. Com todas as dificuldades em que nós temos passado no nosso dia a dia, por causa dessa pandemia do Covid-19, mas nós temos confiado e temos perseverado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer, até aqui, o Senhor, Ele tem nos ajudado. Amém? Hoje, no total, ou seja, no propósito que nós estamos com Deus, já há 22 anos, estaremos completando 1055 vigílias para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o Senhor tem nos honrado nesta caminhada e o nome do Senhor tem sido glorificado. E nesta manhã, Deus, Ele nos traz uma palavra em que Deus tem concedido a nós ontem à tarde, já estive orando, pedindo uma palavra para Deus, uma orientação, e Deus nos levou aqui na carta de 2 Pedro, cartas de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde a palavra do Senhor diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém? Que privilégio em que o apóstolo Pedro, juntamente
com Tiago e João, eles estiveram, com Jesus no alto monte, aonde Jesus se transfigurou como Deus, E ele escrevendo esta carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque desde a época já dos apóstolos, nós vimos que o ser humano, ele é difícil de acreditar. O ser humano é muito desconfiado. E nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele deixou registrado: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que é que Deus quer falar conosco nesta madrugada? Onde nós vemos aqui um dos traços mais notáveis de nossa cultura, é que se fala tanta bobagem, Ainda mais nesses dias em que as novas mídias e as redes sociais criam muitas oportunidades para se falar asneira e contar lorota, Nós vemos tantas coisas, seja ela falada, seja ela escrita, em que nós temos vivido. E já nos dias do apóstolo Pedro, nós vemos que havia já muitas conversas, ou seja, muitas lorotas, muitas ou seja, muitas bobagens. E não é diferente como nos dias de hoje. E nós vemos aqui que muitos opinam sobre muita coisa, mas não se dão ao trabalho de checar as informações e averiguar os fatos. Por isso que está registrado aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, aonde a palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, o povo é enganado, é destruído, perece porque falta conhecimento. Por isso, meu irmão, eu tenho a convicção que Deus nos levanta nesse trabalho, Miqueias 2:10, para podermos sempre estarmos trazendo uma palavra de ensino, para que o povo possa despertar a poder buscar conhecimento e sabedoria, ou seja, revelação, através da palavra em que Deus tem deixado para nós. Nós vemos aqui que o povo, muitas vezes, tem desprezado a palavra. E já não é de hoje, do tempo do profeta Isaías, Isaías 30, versículo 9, a palavra do Senhor diz: porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, a lei, a palavra é desprezada. Nós vemos, irmãos, que no nosso dia a dia já a gente tem acompanhado que as pessoas não querem se aprofundarem em conhecimento, em sabedoria, em poder conhecer a palavra do Senhor. Me lembro muito bem na época em que nós estávamos no seminário e ali nós estudamos que até o século XVI
o ser humano, ou seja, o cristão, o temente a Deus, eles tinham essa preocupação de fazer a faculdade teológica até o século XVI. Do século XVI para cá, o povo deixou de olhar para cima e começou a olhar para baixo, igual está registrado lá na igreja de Gálatas, né? O apóstolo Paulo disse: poxa, vocês começaram tão bem e agora estão tão mal, porque antes vocês estavam buscando as coisas de cima e agora vocês estão buscando as coisas de baixo. Então nós vemos que a partir do século XVII, o ser humano começou a buscar sabedoria na faculdade, ou vamos dizer assim, de direito, de medicina, e foram deixando o curso da faculdade teológica. E hoje nós vemos que praticamente quase não é usado. Somente aqueles que têm realmente uma experiência com Deus. Então nós vemos aqui que a lei, a palavra, era desprezada. E o profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 9, diz: porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, nós vemos o que o profeta Osés disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por quê? Muitos opinam sobre muita coisa, mas não se dão o trabalho de checar as informações e averiguar os fatos. Ou seja, os dias que nós estamos vivendo é uma ignorância espiritual. Lá em Romanos 10, versículo 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então nós vemos aqui uma ignorância espiritual. Por quê? Porque não submetem os ensinamentos da palavra de Deus. Ou seja, tem as suas próprias opiniões. E é aí que nós vemos que o povo está errando porque lhe falta conhecimento. Ontem mesmo nós tivemos o culto de ensino e culto de oração. É um dos cultos em que a frequência é bem pequena. Por quê? Porque é aquilo que eu estou passando para a igreja nesta madrugada, em que muitos procuram fazer pela sua própria opinião e estão deixando de buscar sabedoria, conhecimento da parte de Deus, porque estão desprezando a palavra. E o profeta Isaías disse aqui, Isaías 30, versículo 9: porque o povo é rebelde, é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, não querem ser ministrados, não querem buscar conhecimento, ensinamento, e acabam perecendo. Nós vemos que Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, ele teve o melhor mestre. Judas teve o melhor líder. Judas teve o melhor sábio. E isso foi por 3 anos andando com Jesus. E nós vemos que Judas, ele teve o melhor pastor. Mesmo assim, Judas fracassou. Ou seja, o problema, irmão, nem sempre é a liderança. Então nós vemos aqui que o problema é a própria pessoa, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria,
estão sendo enganadas, estão sendo destruídas. Logo, não importa a igreja que você frequenta, se as suas atitudes não mudam, se o seu caráter não é transformado, sempre serás a mesma pessoa. Então nós vemos, irmãos, que é através da palavra em que Deus ele vai nos ensinando. Por isso que nós temos que conhecer Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele vai nos lapidando, o Espírito Santo vai nos moldando, para que as nossas atitudes sejam atitudes de um verdadeiro cristão, para que nós possamos ter um caráter transformado como um verdadeiro cristão, uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, no verso de hoje, o apóstolo não estava ou seguindo mitos ou enfatizar de nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Por quê? Porque ele mesmo, lá no Monte da Transfiguração, ele foi testemunho do que aconteceu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, na transfiguração em que Jesus ele teve naquele momento. Então, ele não estava falando lorota, ele não estava contando, vamos dizer assim, conto de invenções. Não, ele estava com experiência real, porque ele testemunha. E nós vemos aqui que ele mesmo, ao lado de Tiago e João, havia sido testemunha de Jesus, que recebera honra e glória da parte de Deus. Nós vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que ele diz: nós estávamos com ele no Monte Santo. Eles estavam ali junto, tiveram essa experiência. E reivindica o apóstolo, lá no versículo 18, fazendo referência ao fenômeno inagualável da transfiguração em que Jesus ele teve naquele momento. Então nós vemos, portanto, ele não estava falando algo sem fundamento factual. Falava de uma glória que seus olhos haviam visto e de uma declaração que os seus ouvidos tinham escutado. Não era ficção, mas era a verdade. Então é nesta verdade que nós temos que estar alicerçados. É nesta fé, é nesta convicção, é nessa esperança em que nós temos que colocar a nossa fé, aonde aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas já têm perdido essa esperança, em que elas se dizem: ah, mas desde pequeno eu ouço esta conversa em que Jesus vai voltar, em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aí, por falta de conhecimento de base bíblica, vão sendo enganadas, vão sendo, vamos dizer assim, recebendo ensinamentos errados, e vão se esfriando e vão se afastando de uma comunhão maior com Deus através do Espírito Santo. Com lógica cristalina, Pedro argumenta que assim como a experiência da transfiguração no topo do monte havia sido real, o fenômeno da volta de Jesus também será real. E é nessa esperança, nessa glória que Cristo se manifestou, que já foi revelada antes, é que nós estamos na fé, aguardando. Por quê? Nós examinando
a palavra de Deus, buscando graça, conhecimento e sabedoria, nós vemos que as profecias estão se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo. E nós estamos vendo que tudo está nos direcionando ao finalmente. E nós vemos que praticamente tudo está se cumprindo para que se cumpra a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui Pedro dizendo a respeito da glória em que ele foi testemunho, a sua face já brilhou como o sol, e o reconhecimento global de que Cristo é o Filho de Deus, o qual terá lugar na segunda vinda, já ocorreu quando o Pai declarou que ele é o Filho amado. Jesus Cristo não é um mito passageiro, e é Logos eterno. O Evangelho não é especulação e é a revelação dos fatos. Então, por isso é que nós temos que buscar conhecimento na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E nós vemos que muitos estão como o profeta Isaías profetizou no capítulo 30, versículo 9. Um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, ou seja, não querem ser ministrados, né? Não querem ser ensinados. E por isso tem errado. Por quê? Porque hoje só está ouvindo lorotas sobre tantas e tantas invenções do ser humano, mentira, tantas e tantas bobagens. Por quê? Porque não tem sido ministrado, não busca o conhecimento, não busca a sabedoria. E nós vemos aqui que o cristianismo não é ficção, é a encarnação da verdade. As palavras do autor pertencem a uma antiga carta aparentemente endereçada a uma igreja em crise multidimensional, mas a sua mensagem é atual. E nós estamos vendo, irmão, nós podemos sentir na pele, o nosso coração arde. Não é por acaso que nós estamos aqui de madrugada, na presença de Deus, buscando intimidade, relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Nós vemos que nessa época de tantas notícias descartáveis, verdades provisórias e interpretações fantasiosas, como você reage ao relato do Evangelho, onde nós vemos que muitos não têm dado valor porque não têm tido experiência com Deus, porque não têm buscado conhecimento através da sua palavra. Estão como a igreja de Gálatas, que recebeu aquela exortação através do apóstolo Paulo. Vocês começaram tão bem, vocês eram tão verdadeiros, vocês eram tão crentes, vocês participavam dos cultos de ensino de oração, não perdiam uma escola bíblica, eram mais de oração, e hoje olha como vocês estão, porque estão buscando as coisas daqui de baixo, as coisas do mundo. Mas nesta madrugada, eu te aconselho a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. É conforme Jesus ele tem nos ensinado, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e a demais coisa Deus proverá naquilo que você precisa. Nós vemos aqui aonde você tem sido tentado a considerar a história de Jesus no mesmo nível das fofocas online, ou tem permitido
que este acontecimento magno da história sirva de referencial para interpretar todos os eventos do mundo. Se você tem oscilado entre crença e dúvida, fé e ceticismo, confiança e incredulidade, saiba que Jesus Cristo merece crédito. Por quê? Foi por você que ele pagou o preço na cruz do Calvário. E ele se entregou como uma ovelha muda, não questionou. E muitas vezes nós perecemos, erramos, porque lhe falta conhecimento, falta sabedoria. Mas nesta madrugada, Deus nos dá mais uma oportunidade. A majestade que clareou o topo do monte santo voltará a iluminar o céu. Desta vez, não apenas Pedro, Tiago e João irão testemunhar o espetáculo glorioso, mas você e todo o mundo. É o arrebatamento, meu irmão. E será como num piscar de olhos. E Jesus deixou registrado na sua palavra que será como nos dias de Noé, em que davam-se em casamento, né? E que pensavam só em encher a barriga, né? A respeito de alimentação, de comida, ociosos. Então nós vemos, irmãos, que tudo isso está se cumprindo. Os sinais, a palavra, e nós vemos que Cristo está prestes a buscar a sua igreja. Prepare seu sentido para experimentar uma realidade que vai além da percepção do sentido. Grandes coisas estão por vir. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz: empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Por isso, irmão, o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina: prepare-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Nós vemos que Deus, ele está nos dando as últimas oportunidades, que nós possamos atentar com mais sabedoria, com mais temor, a buscar conhecimento, sabedoria através desta palavra, porque é através desta palavra que nós vamos buscar, vamos ter a oportunidade de termos a salvação. Nós vemos aqui, todos nós precisamos ter a consciência do motivo de nossa existência. Precisamos saber que fomos criados com um propósito. E muitas vezes a gente se depara com tantas pessoas que muitas vezes não sabe o porquê está nesse mundo. E nós vemos que todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. E nós vemos que só encontraremos satisfação e felicidade quando fizermos aquilo para que fomos criados. Por isso, irmão, tudo que você for fazer para Deus, faça com amor, faça com empenho, faça com alegria. Nós vemos que Deus não nos conduzirá, porém, a grandes coisas que nos chamou a realizar, enquanto não nos mostrarmos fiéis nas pequenas coisas, né? A gente, no nosso dia a dia, vê tantas pessoas questionando, murmurando. Muitas vezes, eu quase não tenho oportunidade. Parece que quase ninguém me vê. Nesta manhã, Deus fala conosco.
Deus não nos conduzirá, porém, às grandes coisas que nos chamou a realizar, enquanto não nos mostrarmos fiéis nas pequenas coisas. Então Deus está nos dando a oportunidade. Se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, como que Deus vai confiar as grandes coisas em nossa responsabilidade? Se você está fazendo algo que considera pequeno, regozije. Deus está preparando para as grandes coisas por vir. Por isso, irmão, há uma necessidade de perseverança, de podermos perseverar. Não podemos parar no meio dessa jornada. Temos que perseverar até o fim para podermos receber a coroa de glória, a coroa de justiça. Nunca se esqueçam de que Deus tem um propósito importante para a sua vida e de que os planos dele para você são excelentes. Não se deixe abater pelo aparente silêncio de Deus ou pelo tempo de espera que para você pode parecer longo demais. Descanse na certeza de que o tempo do Senhor é perfeito. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Tempo, vamos dizer assim, é dinheiro. E o tempo perdido, jamais nós nos recuperamos. Por isso, busque o Senhor. Receba o conselho do profeta Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Desenvolva uma intimidade, uma comunhão com Deus. Assim como Pedro teve, nós vemos esse homem cheio do Espírito Santo, que no início do seu ministério era falho, cheio de dúvida, negou Jesus 3 vezes, mas a partir do momento que ele teve uma experiência com Deus através do Espírito Santo, está registrado lá em livro de Atos dos Apóstolos, até a sua sombra que passava sobre os enfermos eram curados. Um homem cheio do poder, um homem cheio do Espírito Santo. O que falar de Tiago, o primeiro mártir, um homem de oração, em que deixou ensinamentos maravilhosos, ensinamentos tremendos para a igreja, dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Um homem em que tinha marca no seu joelho, tinha calo. Um homem que foi chamado joelho de camelo, de tanto que o homem tinha uma vida de oração. E o apóstolo João, que foi levado à ilha de Patmos, e lá o Senhor, o corpo glorificado, revelou para ele e trouxe a revelação do livro de Apocalipse. Imagine, irmão, que glória! O homem usado por Deus, o apóstolo do amor, cheio do Espírito Santo. Porque homens que desenvolveram uma intimidade, uma comunhão com Deus. Conforme eu disse nesta madrugada, em que Judas, ele teve tantas oportunidades, em que andou com Jesus, mas não pôs em prática a oportunidade que Deus concedeu para ele. Então nós vemos aqui que o problema nem sempre é a liderança, porque Pedro, Tiago e João, homens que fizeram a diferença, porque
porque tinha um compromisso com Deus através da sua palavra. E ele disse, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que nesta manhã você possa receber esta revelação em que Deus nos traz através da sua palavra. Que nós possamos ter mais compromisso, mais seriedade com a palavra de Deus. Que nós possamos ser mais verdadeiros, mais compromissados com o reino de Deus, para que Deus ele possa nos usar como instrumento nas suas mãos. Que nesta manhã nós possamos ter mais temor através do Espírito Santo quando a palavra for ministrada aos nossos corações. Que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos sermos testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência que eu tive, a experiência que você teve com Deus, quando Ele te libertou, quando Ele transformou a sua maneira vã de viver, aonde você andava, as orgias que você praticava, o preço que Ele pagou pela sua vida. Nós sabemos que o valor de uma alma, ele vale mais do que o mundo todo. Que nós possamos realmente pôr em prática esta palavra e sermos temerosos a ela, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Que nesta manhã você possa buscar mais esclarecimento, mais revelação, mais sabedoria, porque eu tenho certeza que Deus, através da sua palavra, ele vai te ensinar em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome nesta madrugada, porque esta palavra de graça e de sabedoria, em que tu, ó Deus, tem trazido para nós, para que nós possamos vivê-la intensamente, porque é através desta palavra em que nós vamos alcançar salvação. Ensina a tua igreja, ensina o teu povo, para que nós não viemos ser enganados, mas que nós viemos ser verdadeiros, termos sabedoria, a mente de Cristo, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que nesta madrugada você possa abrir o seu coração ao Senhor e cada dia mais confiar e depender dos ensinamentos em que Deus ele nos dá a oportunidade através do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai.